Então, boa noite, pessoal. Agora sim, vamos começar então a nossa reunião de hoje. Na quarta parte da terapia de pressão negativa, que hoje a gente vai falar sobre o uso da pressão negativa nas incisões cirúrgicas, quando começar e quando parar, perspectivas futuras e casos clínicos. Então, a gente sabe que a infecção de sítio cirúrgico ela é uma situação muito comum e dramática. 5% dos pacientes da cirurgia geral podem evoluir para infecção, mas pode chegar a 50% em alguns procedimentos que têm alto risco infeccioso. A gente sabe também que a infecção do sítio cirúrgico acaba sendo uma catástrofe para o paciente, porque ele aumenta o tempo de internação, podendo chegar aí a quase 13 dias. As infecções de sítio cirúrgico sobrecarregam os pacientes, as suas famílias, os cuidados do sistema de saúde e a sociedade com a perda de produtividade. Levam a internações prolongadas em hospitais, aumento dos cuidados de saúde e aumento dos custos financeiros. E a gente tenta, de algumas formas, tentar diminuir essa taxa de infecção usando antibióticos pré-operatórios, os banhos com antisséptico pré-operatório, a preparação estéril do local cirúrgico e uma meticulosa técnica cirúrgica. E ainda assim, tem outras formas, usando dispositivos de incisão mais modernos, como o bisturi de plasma, novas técnicas de sutura, como eletrodos descartáveis, e produtos como eletrodos descartáveis, fios descartáveis, suturas com antibiótico, curativos com prata, irrigação de feridas e filmes para a pele impregnados com iodo. Além disso, tentou-se reduzir a taxa de infecção por uma implementação de uma equipe multidisciplinar no tratamento de feridas. No entanto, as altas taxas de infecção em cirurgias continuam se mantendo e a gente precisa de mais medidas preventivas sobre isso. Tradicionalmente, então, os cirurgiões fecham incisões cirúrgicas de intenção primária usando sutura, grampos, adesivos de tecido ou uma combinação desses métodos. Cirurgiões de várias disciplinas descobriram recentemente o uso da pressão negativa aplicado sobre as incisões fechadas e que isso também pode ser benéfico na prevenção da complicação da infecção da incisão. Então, esse termo, que é uma sigla em inglês, CINPT, ou a pressão negativa sobre incisões, é qualquer tipo de pressão negativa usada em incisões fechadas. Então, esses curativos especiais foram projetados para ser aplicados sobre incisões fechadas e eles são feitos de um material que tem alta compatibilidade com a pele. Então, a gente tem que lembrar que na pressão negativa usual, a gente tem uma espuma que ela não pode entrar em contato com a pele sã. Então, nesse caso agora, da incisão fechada, é feito um material específico para esse fim, para tentar evitar que a pele sã fique macerada, como é o que acontece quando a gente, inadvertidamente, coloca sobre a pele sã o curativo que a gente está acostumado a usar. Então, a gente vê na foto 3 modelos de curativo, Então, eles podem ser adaptados em relação à pressão, eles podem ter reservatórios pequenos ou não, tem uns que não tem nem reservatório, e a média de uso é de 7 dias. Então, convencionou-se aí, e foi estudado que quando você tem a intenção de prevenir uma infecção de uma incisão cirúrgica, você deve usar a terapia de pressão negativa específica para as incisões fechadas por 7 dias. No geral, então, o uso da pressão negativa para incisões fechadas foi associado a diminuições e complicações da ferida, como deiscência, formação de hematoma, seroma e redução da infecção de sítio cirúrgico. E ela pode ser usada aí por uma infinidade de cirurgiões. A gente vê do trauma, plástica, geral, coloretal, bariátrica, cirurgia torácica, cardiovascular, agente da vascular, obstetras e da urologia. Então, tem uma grande gama aí de utilidades aí que a gente pode usar esse tipo de terapia de pressão negativa. Então, o estado atual do conhecimento é que não há justificativa para a gente usar essa terapia em todas as incisões,
porque os custos são altos em comparação com o curativo padrão. Então, a gente tem que criar um perfil de risco de operação e fatores de risco relacionados ao paciente para complicações da ferida cirúrgica, e em seguida determinar o marcador limite para a decisão de aplicar essa técnica. Então, essa técnica não é para todo mundo. Cada área tem as suas incisões que tem mais taxa de infecção, então tem que trabalhar dessa forma. Então, quando começar e quando parar a terapia de pressão negativa, em relação a lesões abertas, a gente tem que iniciar assim que possível. Então, debridou, alcançou a hemostasia, usar a terapia de pressão negativa. Então, alguns pacientes no mesmo momento do debridamento, alguns pacientes a gente retarda o implante aí por causa da hemostasia, às vezes está tomando clopidogrel, alguma outra coisa, então tem que esperar um pouquinho, aí a gente põe. As trocas, idealmente, tem que ser de 2 a 4 dias, e se tiver entrega de substâncias antissépticas, é possível a cada 5 a 7 dias. Em relação às incisões fechadas, a gente deixa por 7 dias, perdão, e não é previsto troca, então só põe 7 dias e tira e pronto, é apenas isso. Não há motivos, então, para a gente atrasar a terapia de pressão negativa. Alcançou a hemostasia, já deve ser feito o implante. Não espere, tem aquela ferida aberta, se você colocar pressão negativa logo, a tendência é que ela entre numa curva aí favorável à cicatrização. Em relação ao futuro, né, o que esperar da terapia de pressão negativa, a gente vai ter dispositivos que estão sendo desenvolvidos para entregar terapias auxiliares, como irrigação e instilação, ou dispositivos simplificados de uso único, que podem ser por bateria ou mecânico, que não restringem a mobilidade do paciente. Novos materiais para preenchimento das feridas, como malhas que aglutinam bactérias e fungos. Dispositivos cada vez mais complexos para aplicação dentro do hospital e dispositivos mais simples e de baixo custo para uso ambulatorial em casa. E, como tudo hoje em dia é a internet das coisas, a gente vai ter dispositivos com sensores e tecnologia de comunicação remota para monitoramento à distância. Então, em breve, poderemos ter aí nossos pacientes usando uma terapia de pressão negativa e a gente entrar num aplicativo e ver o quanto drenou, a pressão, se tem vazamento, o médico vai ser informado aí, até mesmo o paciente também vai ser, obviamente, informado, com relatórios sobre a terapia de pressão negativa que está sendo feita. Então, isso daí vai ser muito interessante. Tudo vai para o Wi-Fi, né? Então, isso daí também provavelmente vai seguir esse caminho. Muito bem. Então, acabamos aqui a parte da discussão de terapia de pressão negativa, as 4 partes. Então, vamos fazer 2 casos aqui de exercício para a gente praticar um pouquinho o raciocínio em cima das feridas. Então, vamos lembrar de uma aula mais para trás, que a gente viu que as 6 características mínimas quando você descreve uma úlcera é falar a localização, o tamanho, a profundidade, como estão as bordas, a drenagem e o tipo que forma o fundo da ferida. Em relação ao tratamento, o acrônimo TIME indica aí qual é a conduta em relação a qualquer úlcera, né? Então, saber se o tecido precisa ser debridado, se há infecção e ela precisa ser controlada, como está a umidade, e, de novo, as bordas são muito importantes para uma cicatrização, então elas são sempre reavaliadas aí na parte dos extremos. Em relação às variáveis da prescrição da terapia de pressão negativa, a gente precisa definir qual vai ser a pressão, qual vai ser a fonte de vácuo, qual vai ser o modo que vai ser configurado, com o que você vai preencher essa ferida, se vai ser necessário camada de contato, se vai ser necessário reposição dérmica com matriz de regeneração, ou se também vai ser necessário proteção de tecidos e órgãos. Então, vamos nesse primeiro caso, né? Vamos supor aí, eu não escrevi, mas é um senhor de 60 anos, diabético, com uma lesão aí no pé direito há 1 mês, que evoluiu com essa necrose do dedo e exposição de tecidos profundos aí no dorso do pé. Então, ele chegou para a gente aí, por exemplo, num pronto-socorro, e qual foi a conduta inicial, né? Então, vamos caracterizar essa úlcera.
Localização, então, está no dorso do pé direito, na base do terceiro e do quarto dedos. É uma lesão ovalada, que tem cerca de 3 centímetros aí no látero lateral por 2 centímetros no antero posterior. É uma lesão profunda, porque ela expõe tecidos profundos. Os tendões são tecidos profundos. Então, a exposição de tecidos profundos então, é considerada uma úlcera profunda. As bordas estão elevadas, na primeira figura, na letra A, a gente vê que ela não tende ao fundo da ferida, estão maceradas, esbranquiçadas. É uma lesão seca, né? Então, a princípio, ela não está drenando. E no fundo da ferida, a gente vê um pouco de esfacelo, os tendões, e pouca granulação, uma granulação pálida. Em relação à conduta sobre essa ferida, né? Então, vamos usar o time. Temos que debridar esses tecidos? Esses tendões aí estão desvitalizados, então, sim, precisa ser debridado. A infecção, sim, é um pé diabético, evoluiu para necrose, provavelmente vai estar infectado, ele vai receber aí antibiótico terapia. Como que está a umidade, né? A gente vê uma lesão seca, então não há equilíbrio da umidade. E as bordas da ferida, como a gente falou, estão elevadas, então elas necessitam de cuidados. Então, na letra B, a gente vê aí após o debridamento, né? Foi feita a amputação do dedo, provavelmente estava inviável, e foi feito um debridamento e, aparentemente, aí um tecido mais saudável no fundo da ferida. Aí, então, a gente optou pelo implante da terapia de pressão negativa, né? Então, a letra C foi colocada a pressão negativa. E como que a gente vai entregar esse tratamento para esse paciente nesse caso, né? A primeira discussão, né? Então, a nível de pressão, qual que a gente vai usar? Então, vamos relembrar o que a gente discutiu nas outras aulas. A gente viu que o efeito biológico máximo nas bordas da ferida são obtidos com a pressão de menos 80 milímetros de mercúrio, nos quesitos de contração da ferida, fluxo sanguíneo regional e na formação do tecido de granulação. A gente viu também que recomenda-se o uso de pressões entre menos 75 e menos 125, mas a gente tem que ter uma consideração especial que deve ser levado quando a gente lida com tratamento de tecidos sensíveis e mal perfundidos e feridas altamente exudativas. Então, a nossa ferida, ela não o paciente tem pulso, né? A princípio não seria uma lesão isquêmica. Não está uma lesão seca, então ela não é altamente exudativa. Então, o que a gente daria para o paciente? Menos 80. Né? Então, quando for configurar a pressão negativa desse paciente, a gente vai colocar menos 80. A gente pode entregar entre menos 75 e menos 125, e a gente vai aumentando essa pressão conforme vai aumentando a exudação. Como começou a exudar muito, tem que aumentar a pressão, senão vai acumular líquido na espuma e pode levar aí o paciente a ter perda do curativo. Em relação à fonte de vácuo, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Na comparação do sistema de pressão negativa eletricamente alimentado, aqueles de tomada, os sistemas movidos mecanicamente, aqueles de mola, em feridas menores, demonstraram propriedades biomecânicas semelhantes, benefícios de cicatrização de feridas funcionais e uma usabilidade clinicamente adequada para médicos e pacientes. Essa tecnologia, ela demonstrou eficácia semelhante e maior usabilidade para clínicos e pacientes quando comparados com dispositivos de pressão negativa alimentados eletricamente. Então, qual é a fonte que vai alimentar esse vácuo? Ela pode ser mecânica ou elétrica. Né? Então, nesse caso, não teria problema, não é uma úlcera tão grande, não está exudando muito. Então, a gente pode usar mecânico ou elétrico. E o modo? Né? Como que a gente vai definir o modo que vai ser aplicada essa pressão negativa? A gente lembra aí que quando a gente usa o modo variável ou intermitente, ele faz como se fosse uma massagem no leito da ferida. E o modo contínuo é, ao mesmo tempo, continuamente a mesma pressão. Então, foi demonstrado que a formação de um novo tecido de granulação é significativamente maior no modo intermitente do que no modo contínuo. Então, aí é uma coisa importante, né? Que a gente quer que granule, então a gente vai ter que considerar com essa informação, talvez, o intermitente.
Mas, por outro lado, a terapia intermitente pode resultar em uma maior ocorrência de dor no tratamento dos pacientes. Então, a gente quer que granule, mas então o intermitente seria melhor, mas o intermitente pode causar dor. Por sorte, aí o nosso paciente, ele é um pé diabético, né? Essa úlcera que ele chegou aí com o mês de evolução, ele não sentia dor na úlcera, né? Então, provavelmente ele deve ter uma neuropatia avançada aí, então não deve ter dor. No entanto, a gente tem que considerar que novos ciclos de pressão que não vão a sucção a zero, mas apenas diminuindo a sucção para 50%, por exemplo, devem ser capazes de manter o maior grau de formação de vasos sanguíneos e também uma diminuição significativa na dor em comparação com o grupo intermitente tradicional. Assim, usando o modo variável da pressão negativa, o desconforto do paciente diminui, mantendo efeitos superiores de cicatrização de ferida, como o modo intermitente. A terapia aplicada em modo intermitente produz uma estimulação mecânica do leito da ferida, um efeito de massagem, e maiores estímulos circulatórios, oxigenação e angiogênese, e presumivelmente um risco menor de ocorrência de dano isquêmico. Então, também discutimos numa aula que, se você for escolher o modo intermitente, as primeiras 24 horas tem que ser modo contínuo e depois mudar para o intermitente, ou variável, né? Depende. Então, no entanto, em condições especiais de ferimento, quando a ferida envolver estruturas como peritônio, entre os dedos, lesões de tunelamento, esternotomias, na presença de altos níveis de exudato, e ao usar a pressão negativa em enxertos ou pele, o modo contínuo é a opção de escolha. Então, vai fazer uma enxertia, precisa usar aí o modo contínuo. E no nosso caso, então, vamos usar contínuo por 24 horas, seguido de variável. Vamos usar menos 80 e a gente pode usar aí um menos 80, 40. Pode ser. Daí seria uma boa prescrição a partir do segundo dia. Enchimentos de ferida, né? Então, vamos lá para o preenchimento. Os efeitos biológicos da pressão negativa, elas dependem do tipo de preenchimento. O fluxo sanguíneo, ele diminui meio centímetro lateralmente a partir da borda da lesão e aumenta a 2,5 centímetros da borda, mas não fica alterado a 5 centímetros da borda. Então, é importante a gente ter ideia aí dos efeitos biológicos da pressão negativa. Então, a gente conhece aí principalmente a espuma e a gaze, e a gente vê nessa tabelinha aí os efeitos de cada uma. Em relação à alteração do fluxo, o aumento é semelhante. Na área de redução de fluxo, na espuma é maior, na gaze é menor. A contração da espuma é maior e da gaze é menor. E a retenção de fluidos da espuma é menor e da gaze é maior. Então, como nosso pé não é isquêmico e a gente quer que essa ferida tenha uma contração, o que a gente já está tendendo a usar a espuma? Mas a gente tem que lembrar que a espuma pode se encaixar melhor em uma ferida com uma forma uniforme, enquanto a gaze pode ser mais fácil de aplicar em feridas que têm uma forma irregular ou com enfraquecimento, uma vez que podem ser melhor manipuladas para o formato da ferida. Uma vez que a espuma comprime maior extensão do que a gaze, ela pode ser mais vantajosa quando a intenção é contração e compressão. Então, com essas informações, além dessa, tem a gaze e produz um pouco menos de efeito de hipoperfusão do que a espuma. Então, é por isso que ela é melhor para tecidos isquêmicos. Existem vários preenchimentos de ferida projetados para feridas infectadas. Então, a espuma com prata, a gaze com PHMB e a gaze impregnada com prata. Então, a nossa úlcera lá, ela não está com aspecto tão infectado, mas o paciente deve estar recebendo antibiótico. Assim, áreas como as articulações, onde o movimento da pele e o tecido subjacente ocorre, pode se beneficiar do uso da gaze. Então, a gente vê que é o dorso do pé, ele não tem tanta mobilidade articular nesse ponto. Então, talvez não precisemos da gaze. Usar gaze pode ser uma maneira de reduzir a dor relacionada à mudança do curativo. Então, esse paciente, como tem um pé neuropático, ele provavelmente não sente dor na troca. Então, talvez a gaze não seja o que nós iremos usar. Então, considerando tudo, vamos usar espuma, né? Então, a nossa finalidade é contração, não é área de articulação, não é área que dói muito, porque o paciente é neuropático, então a gente usa espuma. Vamos então falar da camada de contato da ferida.
No entanto, há relatos de que a espuma pode causar mais dor e trauma na troca do curativo. Então, voltando aí que a espuma causa dor na troca. Por esse motivo, então, quando a gente usa a espuma como preenchimento, um forro, por exemplo, uma malha de ligação de bactérias e fungos também pode ser aplicada como uma camada de contato com a ferida. Mas tem que lembrar que a presença de uma camada de contato ela pode reduzir a dor durante as trocas de curativo, mas ela faz com que o tecido diminua aí a microdeformação e forme menos tecido de granulação do que um leito de ferida em contato direto com o preenchedor. Então, a camada de contato a gente usa para reduzir dor ou proteger estruturas. Mas a gente tem que saber que quando a gente usa, a gente diminui o efeito da pressão negativa. Então, nosso paciente ele tem dor? Não, não tem dor. Há alguma estrutura muito nobre exposta ali no leito da ferida, uma artéria importante, um nervo? Não tem. O motivo para a diferença dos efeitos entre o preenchimento de ferida com ou sem uma camada de contato com a ferida é que a estrutura do material do curativo em contato direto com o leito ele reduz os efeitos da pressão negativa. Portanto, então, é importante usar camadas de contato com a ferida apenas quando houver estruturas para proteger, a fim de não retardar a cura. Então, nesse caso, não usaremos camada de contato. Não há necessidade, porque não há dor e não há nada o que ser protegido. Vamos falar de reposição dérmica. A pressão negativa ela pode ser usada para proteger os substitutos artificiais e, em uma segunda etapa, para apoiar a epitelização dos substitutos dérmicos. Em feridas bem perfundidas, ambas as etapas garantem a substituição dérmica e o reforço do enxerto de pele podem ser realizados ao mesmo tempo que a pressão negativa. Além disso, a pressão negativa gera um aumento da migração de células endoteliais, resultando em uma estimulação da resposta angiogênica. Em vários casos, essa combinação da reposição dérmica com pressão negativa ou o enxerto de pele com pressão negativa podem substituir uma cirurgia de retalho livre, em queimados de terceiro grau ou devido à deficiência da condição geral do paciente. Então, o nosso paciente ele tem uma lesão no pé, é uma lesão perfundida, então a gente, sim, devemos considerar a reposição dérmica. Assim que a infecção estiver controlada, a gente pode usar aí uma matriz de regeneração dérmica nesse leito, e isso vai acelerar a cura e muitas vezes substitui a necessidade de um retalho. Proteção de tecidos e órgãos. Sangramento grave de grandes vasos sanguíneos como a aorta também foi relatado em pacientes recebendo pressão negativa. Gravíssimo, né? Chupou o sangue da aorta. Então, gravíssimo sangramento. Sangramento grave tem sido também relatado em pacientes recebendo pressão negativa para feridas de queimados. Também é muito grave. Tem sido sugerido que estruturas expostas precisam ser protegidas por meio da interposição de tecido autólogo, como retalhos musculares, ou com material heterólogo, substitutos dérmicos, ou várias camadas de contato. Então, esse pé que a gente viu, um pé granulando, não tem artéria, não tem enxerto, não tem nada exposto. A gente precisa proteger com retalho ou com múltiplas camadas de contato? Não. Então, finalizando então esse caso, a gente prescreve a pressão negativa, né? É uma sugestão, claro, desta forma. Então, a gente aprende que, depois de todas essas aulas, que aplicar a pressão negativa não é só pôr a espuminha lá e mandar pôr no menos 125 e já era, né? Então, é possível otimizar a prescrição de forma que essas alterações e essas características, né, otimizam muito e aceleram a cicatrização. Por exemplo, nesse pé aí, a reposição dérmica aí vai fazer uma mudança, uma aceleração brutal aí na cicatrização desse pé. Então, aí a gente vê 7 características principais na prescrição. Então, vamos lá para o caso 2.